Marcelo. Obrigada a todos, tá? Primeiro, começando agradecendo, né, a oportunidade de falar aqui. É uma coisa que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre essas experiências. Tenho muito prazer em compartilhar isso. Espero que vocês gostem. Já vou iniciar a minha apresentação aqui. Como o Marcelo já adiantou, né, sou formada em Relações Internacionais, então eu vou iniciar a apresentação, já vou começando a falar. Mas assim, se vocês me vissem no primeiro ano da faculdade, vocês iam ver que eu sou uma pessoa que mudou completamente, sabe? Deixa eu só iniciar a apresentação aqui. Então tá abrindo. Porque mudei completamente assim, em relação ao foco que eu tinha nos direitos humanos, né? Direitos humanos inicialmente não era uma coisa que chamava minha atenção no início da vida acadêmica. Era só mais uma área que eu tinha que estudar, que eu era obrigada, assim. E, assim, para vocês terem uma ideia, eu lembro até que eu tive uma matéria que chamava modelagem, que era como se fosse um mini ONU. Você simula que está participando de alguma coisa, de um congresso internacional, e eu lembro que o professor tinha uma lista de países, com vários países e uma ONG só. E aí eu falei com a minha dupla na hora, falei, nossa, a gente pode sair com qualquer país, menos com a ONG. E aí a gente saiu com a ONG, sabe? Mas assim, eu tô falando de 2005, que foi meu primeiro ano de faculdade. Eu acho que hoje seria bem diferente. Eu gosto muito do terceiro setor, gosto muito de trabalhar com essa questão de direitos humanos, e eu não sei que momento que essa chavinha virou dentro da minha cabeça. Deixa eu só tentar iniciar a apresentação, que eu tô apanhando do computador. Peraí. Tudo bem. Selecionar a janela. Emitir. Ele não tá deixando, não tá abrindo permitir para mim. Você tem a apresentação aí, Marcelo? Você pode ser conseguir eu vou abrir ela? aqui. Vou abrir aqui. Se você puder compartilhar, melhor. É uma apresentação bem simples. Aí eu vou te falando quando for para passar. Ok. É um PowerPoint ou um PDF? Você manda um PowerPoint, né? Pode abrir o PowerPoint. As duas são a mesma coisa, mas pode abrir o PowerPoint. Tudo bem. Só Ô, Eric, só te informando que o meu tá. Eu acho que eu consegui aqui. Peraí, Desculpa, como é que chama isso? Programa de gravar, ele me dá 5 minutos só de gravação gratuita, então ele já acabou, tá bom? Então a gente tá, tomara que a Andresa consiga gravar lá, pra gente poder guardar ele aqui. Então, eu não sei se vocês estão vendo, tá dando para ver? Agora que eu compartilhei? Ainda não apareceu? Ainda não, vamos ver, peraí. Ainda não apareceu, não. Você quer que eu tente projetar daqui? Deixa eu ver se eu consigo projetá-la daqui, peraí. Bom, enquanto você vai tentando aí, eu vou só falando de uma forma em geral. Aí essa questão dos direitos humanos, né, começou a chamar minha atenção em um certo momento. Foi um processo, não sei falar qual o exato momento que isso aconteceu, né? E aí, assim, do interesse na questão dos direitos humanos de uma forma geral, para o interesse mais específico na questão dos refugiados, foi um pulo mais rápido, sabe? Por quê? Porque de todos os direitos, a igualdade do ser humano perante a lei, o direito à vida, o direito à não discriminação, o direito a julgamento, a privacidade, de todo esse rol de direitos, assim, o que mais me chamava a atenção era o direito à liberdade de se locomover. Porque eu acho que para quem cresceu, né, cultivando muito um pensamento de que viajar é a melhor coisa da vida, assim, de que quando você vê uma pessoa sendo barrada na fronteira por causa do lugar que ela nasceu, sabe? É uma injustiça sem tamanho, né? Ver uma pessoa que está sendo impedida
pelo Estado de viver num lugar, sendo que essa pessoa só está procurando um lugar seguro para viver, um lugar que ela não passe fome, um lugar que ela pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Eu acho que isso é muito desumano. E, assim, no final das contas, como vocês são estudiosos da área, e acho que vocês já devem saber disso, os direitos humanos são todos relacionados, né? Então, não tem como se falar de direito à educação se não tem alimentação e não tem o mínimo para se viver. Se não tem moradia digna, se não tem trabalho digno, não tem como falar em liberdade de viver, né? E não tem como falar em liberdade de viver se não tem condições mínimas de sobrevivência para aquela população ali. Então, está tudo relacionado. E aí, esse direito a essa liberdade de se locomover também puxa todos os outros. E aí, a outra questão que me ajudou também a voltar muito a minha atenção para os refugiados é que eu gostava, e ainda gosto muito de estudar a temática de segurança e conflitos. E aí, onde tem conflito, tem refugiados, né? Tá dando para compartilhar? Tá abrindo, né? Tá aparecendo já. Pode Beleza. passar? Pode. Meu computador tá assim, uma carroça, sabe? Mas qualquer coisa. Vai dar Depois certo. pode ser que trave. Mas aí, assim, em que momento... Acho que a gente perdeu ela. Vamos esperar mais um pouquinho, pode ser que ela retorne. Ela perdeu a conexão. De onde ela fala, Marcelo? Ela fala... Onde ela tá, Eric? Eu não sei. Qual lugar que ela tá falando? Ela tem Belo Horizonte? Desculpa, gente. O que você perguntou? Fala de novo. Ela tá em Belo Horizonte, Eric? E ela quem? Amanda? É. Amanda tá em São João del Rei. Ah, do João Del Rey, tá. Eric, manda um WhatsApp para ela, ver se ela tá, se deu tudo certo, eu fiz alguma coisa. Isso, eu tô falando aqui com ela. Ok. Talvez possa conectar-se através do telefone, né? Aí entrou. Oi, Amanda, pode continuar. Você tá com o microfone mutado. Aí, agora deu, agora deu. Tem. Deu. Mil desculpas, assim, é vizinho net, tá? Não, tudo bem, sem problema, fica à vontade. Mas aí eu tava dando essa volta toda e falando na minha questão, né, de que a Caixa me chamou e tal, porque desde então eu tô na Caixa, ou seja, eu tenho 13 anos de Caixa. E aí, por causa disso, eu tinha esse dilema na minha vida, porque eu custei para me estabelecer financeiramente, me estabeleci graças ao trabalho no banco, mas eu tinha muita vontade de trabalhar nessa área que eu dediquei e ainda dedico os meus estudos. E o que eu fiz? Eu me planejei, eu consegui juntar um dinheiro, consegui pedir uma licença não remunerada da Caixa de 1 ano e 7 meses para fazer trabalhos voluntários com refugiados, que era um sonho. E aí, nesse período, eu fiz trabalho voluntário no Líbano, com refugiados da Síria, numa ONG escola lá. Fiz um trabalho na Grécia, num campo de refugiados, que tinha gente de mais lugares, né, principalmente do Afeganistão, mas tinha também do Iraque. E trabalhei aqui no Brasil com as jesuítas, com os venezuelanos. E todos esses foram trabalhos voluntários. Eu também já fiz outros trabalhos voluntários, também numa ONG que dá assistência a moradores de rua. A não ser pelo fato de que acho que para você fazer um voluntário do outro lado do mundo, tem um processo de seleção, existe um processo de seleção, não é porque é voluntário que não tem esse processo. E aí eu não sei até que ponto as minhas outras experiências com voluntariado me ajudaram nisso. Mas eu acredito que elas tenham contado, assim, alguma coisa.
E, bom, a experiência que eu vivi com esses trabalhos foi muito rica, assim, em todos os sentidos. Foi muito desafiador, foi muito difícil em várias questões, mas por isso mesmo foi uma experiência enriquecedora. E eu vou falar cronologicamente, então, das experiências, tá? Eu vou falar primeiro do Líbano, depois da minha experiência no Brasil e depois na Grécia. Aí no Líbano, eu fui trabalhar numa ONG chamada SB Overseas, que era uma ONG da Bélgica. Eu fiquei numa cidade chamada Saida, que fica no litoral do Líbano. E muita gente me pergunta, ou me perguntou na época que eu fui, assim, mas no Líbano não está tendo conflito agora? E não, né, agora não está tendo conflito lá. A vizinhança lá é complicado, assim, porque é um país pequeniníssimo que está ali no meio, com fronteira com a Síria, com Israel, perto do Iraque também. E o Líbano teve conflito até num período relativamente recente, né, inclusive, se for olhar, grande parte dos imigrantes libaneses que vivem no Brasil hoje vieram mais recentes, assim, se a gente for comparar com os imigrantes italianos ou japoneses, por exemplo. E, aliás, uma curiosidade é que, eu não sei se vocês sabem, o Brasil tem mais libaneses do que no Líbano. Isso contando com os descendentes, claro. Eu sei que isso é meio, assim, às vezes parece que nem faz sentido, mas é só pensar que o Líbano é um país de dimensão territorial, assim, muito pequeno. Então, lá tem metade do tamanho de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. E a gente teve até o presidente libanês, né? O Michel Temer, descendente de libanês. E, assim, quando eu fui para lá, foi muito engraçado, porque os libaneses chegavam para mim e falavam: Brasil, a gente adora o Brasil. E seu presidente é libanês, né? Que eu fui na época que ele era presidente. Seu presidente é libanês, né? Não sei o quê. Aí eu falava, não sei, eu achava que ele era da Transilvânia, mas já que você tá me falando que ele é do Líbano, então tá. Brincando. Mas aí, voltando ao Líbano, eu trabalhava com essa ONG, que era uma escola, na verdade, uma escola situada dentro de um abrigo, onde viviam famílias de refugiados sírios. E era um abrigo muito grande, assim, viviam muitas famílias lá. A rotina era muito corrida, muito cansativa. Eu dava aula para crianças. A ONG tinha uma escola que atendia desde crianças de pré-escola até adolescentes. Então, só que as minhas turmas eram mais de crianças pequenas, assim, pré-escola, então primeira e segunda série. Eu cheguei também a dar oficina de planejamento de tempo para adolescentes e aula de fitness para as mulheres. E lá a gente dava aula de inglês, de matemática e de ciências para as crianças. E como que funcionava? Porque especialmente as crianças pequenas, elas só falavam árabe mesmo. Então, elas estavam tendo aula de inglês pela primeira vez. Assim. A gente fazia no seguinte esquema, né? A gente tinha 2 voluntários para cada turma, mais um professor sírio que falava árabe, que ajudava na tradução. Só que, na prática, raramente ficava os 2 voluntários na sala ao mesmo tempo, porque enquanto um estava lá, o outro estava preparando outras atividades do lado de fora, ou então estava preparando a próxima aula. E no meu caso, a professora árabe que estava comigo, na maior parte das vezes, ela não falava inglês, ela falava muito pouco. Então, foi muito difícil no início, assim. Depois a gente foi aprendendo a se virar, mas ela foi arranhando mais no inglês, eu fui arranhando um pouquinho de nada, assim, no árabe, e a gente tem contato até hoje, a gente se manda mensagem às vezes. Mas esse início foi bem difícil, assim. E eu não tinha experiência em dar aulas, eu tinha dado aulas particulares de inglês, né? Mas, assim, bem diferente, em sala de aula, eu nunca tinha estado como professora. Então, é lógico que quando eu estava indo, eu me perguntei muito se eu daria conta, sabe? E aí, muita gente me perguntou, né, se eu estava com medo de ir para perto de zona de conflito, essas coisas. Mas, assim, para ser bem sincera, isso eu não estava temendo, não. Até porque, como eu disse, eu não estava rolando naquele momento, né, no estado. O meu medo mesmo era não dar conta do recado, assim, mandar muito mal nas aulas, essas coisas. E foi difícil também no início, porque as crianças eram muito agitadas. Eu acho que o fato delas terem aquele passado de trauma das famílias, sabe, a cultura deles também de ter
tem mais crianças na família e tal, os meninos em situações precárias, sabe? O abrigo era uns prédios bem detonados, tinha muita gente junta, faltava água o tempo todo, faltava energia elétrica. E os meninos, como eu disse, eles eram muito agitados e gostavam muito de brigar entre eles. Às vezes, uns meninos pequenos, com 5 anos de idade, caíam na porrada um com o outro, a gente custava para separar eles. E aí você imagina separar brigas de criança sem falar a língua delas. Desde que eu cheguei lá, até um pouco antes, eu comecei a estudar árabe e a gente tinha aula de árabe lá na ONG. Mas, olha, é muito, muito difícil. E eu sou super empolgada com aprender línguas. Eu ficava tentando falar umas palavrinhas que eu aprendia na sala de aula, sabe, com as crianças. Mas eu falava tudo errado, os meninos morriam de rir na minha cara. Mas depois, assim, o que era difícil foi ficando difícil. Assim, não vou falar que ficou fácil, que é mentira. Mas, assim, se tornou muito mais prazeroso. Porque dava para ver um progresso, dava para ver uma evolução na aprendizagem dos meninos, sério, e assim, dava muito orgulho. Era de emocionar mesmo quando a gente via isso, sabe? E também a forma como as crianças pegam carinho. Quando eu troquei de turma, fui para uma outra turma, os pequenininhos que eram da minha turma antiga, eu saía na porta na hora do intervalo, assim, eles gritavam meu nome em coro, e isso foi muito emocionante para mim, sério. E aí no Líbano também teve a particularidade das aulas de fitness, que eu comecei a dar junto com uma outra voluntária, e depois ela parou e aí ficou só eu. E aí vocês podem me perguntar, mas que experiência da aula de fitness que você tinha antes? Nada, zero. Então, assim, a aula era muito engraçada, eu inventava coisas bem aleatórias, e depois, no final das contas, eu acabei transformando aquela aula de fitness numa aula de dança, porque eu via que elas gostavam mais da dança e porque para mim era mais fácil também. Aí tá lá a brasileira louca ensinando as muçulmanas a rebolarem até o chão. E aquela coisa doida. Aí uma observação importante, que os sírios são maioria muçulmana, como vocês devem estar imaginando. Então, sim, a população usava aquelas roupas, as mulheres se cobrem praticamente o corpo todo e tal. Mas os libaneses não, viu? Os libaneses, o Líbano é mais ou menos metade é muçulmana e a outra metade é 40% cristão e 10% outras religiões, mais ou menos isso. Então, é só tipo de curiosidade mesmo. E essa aula de fitness era depois das aulas da escola, então só ficava eu e essas mulheres, que eram pequenas, era meia dúzia de mulheres só. E aí, como estava só a gente, elas ficavam à vontade para tirar o lenço da cabeça, mas assim, se alguém batia na porta, elas já corriam para colocar o lenço, porque para elas é como se tivesse tirado uma parte da roupa mesmo, né? E sobre a questão da diferença cultural, vocês estão me escutando bem? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, fica tranquilo, pode Sim, seguir. tudo bem. Estou ouvindo muito bem, pode seguir. Beleza. Sobre a questão da diferença cultural, tem um detalhe importante que eu queria fazer observação, é que assim, em alguns momentos eu sentia mais diferença cultural com os outros voluntários do que com os libaneses, ou mesmo com os sírios, porque a gente tinha um grupo lá do total de 14 voluntários, quase todos eram europeus, com exceção de uns que eram da Austrália, Nova Zelândia, tinha um que era da Coreia também. E a maioria era de países falantes nativos de inglês. E os que não eram, já tinham vivido em países da língua inglesa por mais tempo. Então, para mim, teve essa dificuldade da língua, que eles falavam muito rápido, eles tinham sotaques que, para mim, eram difíceis, né, da Nova Zelândia, da Austrália. E essa questão da diferença cultural é uma coisa que eu acho que, assim, que nós, brasileiros, a gente gosta muito de se posicionar como ocidentais, como um povo parecido com o europeu e tal. Mas a gente parece muito com os árabes em alguns sentidos, assim, no sentido de gostar de ter gente reunida, de fazer festa, de ter família grande, de ser hospitaleiro. Isso no lado bom. No lado ruim, eu acho que a gente é próximo deles
em relação ao que diz respeito às consequências da desigualdade social, sabe? Porque o Líbano, assim como o Brasil, ele é um país muito desigual, apesar de ser pequeno. Então, tinha coisas que eu via lá que para mim era natural, mas para os europeus não era. Por exemplo, a gente ia no posto de gasolina, tinha alguém para nos servir, né? Tinha um frentista para colocar a gasolina. Ia no supermercado, tinha alguém para colocar as coisas na sacola. Ia passear nos bairros, aí você via claramente quem morava ali e quem estava indo para dar faxina. E os voluntários europeus, eles, né, olhavam para mim e falavam: nossa, mano, você viu, o povo aqui paga alguém para fazer a faxina para eles. E nossa, a gente vai no posto de gasolina, tem alguém para abastecer para gente. Então são coisas que para nós brasileiros são naturais, mas que para os europeus, para alguns europeus, não são tão naturais assim. E sem contar no machismo, gente, porque sinceramente até hoje eu me pergunto se o machismo que existe na sociedade brasileira está mais próximo do machismo de uma sociedade mais conservadora como a libanesa, ou se está mais próximo do machismo dos países da Europa, sabe? Estou sendo muito sincera com vocês, não estou afirmando nada, é só uma coisa que eu me pergunto às vezes. Assim. Então, essa experiência no Líbano, qual parte da apresentação que está? Pode passar um pouco, só vou mostrar algumas fotinhas. Pode passar uma página, por favor. Essa foto de Tanurina é foto turística, pode passar. Só turistando. Essa questão das fotos, gente, eu perdi muitas fotos. Eu perdi o celular com várias fotos. E eu já não sou uma pessoa muito boa para tirar fotos, sabe? Tenho mania de tirar muito pouco. Então, mas eu tenho algumas. Eu queria ter mais. Essas aí são da escola, tá vendo? Esse prédio grandão é o abrigo que moram várias famílias lá. E na parte de baixo, a parte branquinha ali, é onde fica a escola. E aí tem muita gente nesse abrigo, muita gente mesmo. E esses sírios são os que estão bem no Líbano, tá? Entre aspas, porque os que ficam mais na região da fronteira têm uma condição ainda mais precária, assim, acampamento mesmo, sabe? E aí pelo menos são prédios. Esse pessoal tá relativamente bem comparando com alguns outros sírios, assim. No lado ali embaixo tem uma foto da sala de aula de uma das turmas que eu peguei. Não era a turma de crianças menores, eu tinha umas crianças bem menorzinhas que dava aula. Essa foi a segunda turma que eu peguei. E aí em cima tá eu e mais outro voluntário. Isso, pode passar. Essa aí, jantar foi bem legal. Esse rapaz de azul aí na foto de cima, ele era um dos professores sírios. E aí ele chamou a gente para jantar na casa dele, e os jantares típicos deles são assim, né? Essa comida deliciosa, árabe, mas você senta todo mundo no carpete, no chão, e fica bem à vontade, é bem legal. E aí, assim, é uma coisa que eu escutava muito lá, você tem os traços de libanês, ou os traços de sírio, e nesse dia eles meio que colocaram todos nós a caráter, sabe? As mulheres que estavam lá, a gente vai vestir a roupa em você, e vamos tirar foto, e etc. Então a gente fez como é que fala? Toda a roupa, assim, com as vestes muçulmanas. Foi bem legal no dia, foi bem divertido, assim. E comemos bastante. Aí pode passar. Bom, agora eu vou falar da minha experiência aqui no Brasil, né? Para minha volta aqui no Brasil, minha experiência aqui. Como eu gostei muito da experiência de dar aula de idiomas lá fora, eu fui colocando minhas fichas, fui postando mais as minhas fichas nisso. E aí, quando eu retornei no Brasil, no período, né, que o meu trabalho voluntário no Líbano, ele era só de 4 meses. E aí eu queria achar uma outra experiência como essa em outro lugar do mundo, só que enquanto eu não achava, eu fiquei buscando também desenvolver trabalhos do mesmo tipo aqui no Brasil. Eu sempre achei que era importante ter esse tipo de experiência aqui no meu país também. A questão é que eu queria muito ir para fora, porque eu acho que a gente aprende mais quando a gente está longe do lar, né? A gente fica mais fora da zona de conforto e outras coisas, tem outra língua. Mas aí aqui eu procurei a Jesuítas, né? Que é SJMR. Eu pesquisei em BH, vi que eles desenvolviam bem o trabalho com imigrantes aqui.
E no primeiro momento, eu ajudei eles nessas tarefas de organizar coisas de doação. Aí depois eu vi com eles essa possibilidade de dar aula de português aos venezuelanos. E, a princípio, eu até acho que eles estavam procurando preferencialmente quem fosse formado em letras para essas tarefas, mas eu acho que não acharam ninguém e surgiu essa oportunidade para mim. E nesse início, eu dava aula lá na FAGE, que é a faculdade dos jesuítas, né, que fica lá no Planalto. E assim, foi bem diferente a situação das aulas daqui no Brasil, comparando com as do Líbano, obviamente, porque aqui também a maioria dos alunos eram adultos, então o comprometimento era diferente, claro. E a barreira do idioma também não existia como no Líbano, né? Nem se compara. Então, digamos que foi assim, super, super light. Mas ainda assim foi muito desafiador, porque só o fato de estar numa sala de aula, para mim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa tímida, então isso para mim é uma luta e tanto. E aí depois eu passei a dar aula aos venezuelanos na casa de acolhimento dos imigrantes mesmo, que é bem no centro de Belo Horizonte, né? E aí que eu tive contato com o Eric, que eu fui conhecer o Gemalp, né? Até participei do encontro que aconteceu no Cefet. E eu cheguei também aqui a trabalhar um pouco no escritório das Jesuítas, que fica no centro de BH. Então foi legal, porque além das aulas, eu tive esse outro tipo de experiência, que era de atender demandas de imigrantes, como ajudar na busca de empregos, de formalização, de arranjar documentos, esse tipo de coisas. Então, eu conheci muita gente com isso e, novamente, isso me enriqueceu demais. E eu fiquei sabendo, na prática, coisas que eu estudava na teoria, né? Porque eu via como que era a situação do imigrante no Brasil, especialmente dos venezuelanos, dos haitianos, como que funcionava para esses imigrantes conseguirem ficar legalmente no Brasil, trabalhar no Brasil, quais eram as dificuldades que eles se deparavam, quais os preconceitos que eles enfrentavam. Porque a gente gosta de encher a boca, né, e falar que não, que no Brasil não tem preconceito contra imigrantes, não. Gente, eu dei aula de português com uma família de venezuelanos e, assim, uma das meninas que era da família me contou umas situações que ela passava na escola dela que entristeceu muito meu coração, sabe? Mesmo. E assim, o preconceito contra imigrante no Brasil existe, sim, claro, e ele está muito atrelado à cor da pele, sabe? Então, eu acho que o preconceito que o haitiano sofre é um, que o venezuelano sofre é outro, e que o europeu sofre é outro, se é que o europeu sofre algum, sabe? Então, mas o que eu posso falar da situação dos imigrantes no Brasil, de uma forma em geral, é que as maiores queixas deles não são em relação ao tratamento dado pela sociedade, né? Felizmente, isso, eu acho que principalmente num lugar como Belo Horizonte, que acho que não tem tanto imigrante como São Paulo, então não recebeu tantos venezuelanos como o norte do Brasil, em Belo Horizonte, a sociedade, pelo menos de uma maneira geral, eu acho que recebe bem. As maiores queixas mesmo, eu acho que são em relação à burocracia. E aí, eu acho importante a gente refletir sobre a situação de quem tem que sair do seu país praticamente à força. Porque vocês podem pensar assim, mas essa questão da burocracia, eu que sou brasileiro, eu também sou obrigada a lidar no meu país. Não é algo que só os imigrantes sofrem. Só que é completamente diferente, porque uma coisa é você lidar com a burocracia do seu país, na sua língua, para resolver questões que algumas são corriqueiras, mas que não te impedem de viver. E outra coisa é você não poder nem tentar procurar um trabalho porque você não tem uma carteira de trabalho e sabe-se lá se você vai conseguir alguma carteira de trabalho ou quando você vai conseguir. Outra coisa é você não poder usar o sistema de saúde do país, você não conseguir matricular seu filho na escola porque você não tem documentação para isso. E aí você fica totalmente dependente dos outros para tudo, fica totalmente dependente de ajuda. E eu não estou falando que isso é privilégio do Brasil, não, viu?
Eu acho que isso é a situação do refugiado ou do imigrante pobre em qualquer lugar do mundo, pelo que parece. Assim. É aquilo que eu falei da conexão entre os direitos, né? Se te tiram o direito de trabalhar por causa do lugar que você nasceu, te tiram o direito de ter moradia, de se alimentar, de ter educação, de ser integrado à sociedade, né? Te tiram o direito de tudo. Bom, pode passar o slide, por favor. Eu vou falar agora dessa experiência que eu tive na Grécia. Bom, a Grécia é um lugar que eu estava muito interessada em ir desde o início e eu não vou mentir, claro que a beleza do país me atraía também, mas eu acho que além disso, eu sabia que era um país que tinha um fluxo muito alto de imigrantes e de refugiados devido à localização, né, que é ali exatamente naquele lugar que fica onde está terminando a Europa e já do outro lado tem o Oriente Médio e do outro está, né, aí tem a África. E aí que eu comecei a pesquisar muitas organizações, muitas ONGs nessa região. E enquanto eu estava pesquisando, eu não estava restrita só à Grécia. Assim. O que acontece é que eu encontrei uma ONG chamada Indigo, que ela faz intermediação entre quem quer ser voluntário e as ONGs que atuam com refugiados. E essa Indigo, na verdade, não é só refugiados, não, mas ela é bem focada em trabalho com refugiados. Então, assim, que eu me lembre, foi assim, eu me inscrevi primeiramente no site da Indigo, primeiramente ela me conectou com uma ONG, que eu não lembro porque não deu certo. Acho que eu mandei meu currículo e eles falaram que eu tinha que ter uma certificação própria para dar aula de inglês. Acho que foi isso. E aí depois eles me conectaram com a Rap Caravan, que foi a que eu fiz a entrevista e deu certo e eu fui. E primeiro eu fui para Malacasa, que é uma cidade pequena, onde tinha um campo de refugiados. E o meu trabalho, como no Líbano, era dar aula de matemática, de inglês e artes para as crianças. A diferença é que não tinha ciência dessa vez. O campo de refugiados lá era bem grande e as famílias viviam em containers dentro desse campo. Inclusive a escola era dentro de um container também. E algumas famílias que ainda não tinham conseguido vaga em um container ficavam em barracas. Então, o triste disso é que o inverno lá na Grécia é muito forte. Especialmente lá nessa região, lá nevava. Então, imagina essas famílias vivendo em barracas de acampamento. Tinha gente que ficava mais de um ano nesse campo. Assim, mais de um ano até conseguir regularizar a documentação, conseguir emprego, essas coisas. E diferente da situação no Líbano, esse campo ele tinha gente de países diferentes, assim, que incluía também religiões diferentes e culturas diferentes. Então já tinha tido casos de brigas bem feias lá, até de assassinatos dentro desse campo. Tinha gente, eu acho que do Afeganistão, do Iraque, da Palestina, tinha de outros países também. E alguns refugiados que estavam lá já tinham conseguido se registrar na Grécia e outros não. Isso também dava uma diferença enorme para eles, porque isso garantia acesso a serviços públicos básicos, como saúde, educação. Eles tinham que esperar para conseguir esse registro, não tinha muito o que fazer a não ser esperar. Aí tem a questão da burocracia. Lembra que eu falei que isso não é privilégio só do Brasil? Então, depois de conseguir esse registro, eles entravam na fila para outro processo, que era o de conseguir passaporte. E aí, enquanto eles não conseguissem o passaporte, eles não podiam sair do país. Então, era muito comum ver eles juntando todas as suas economias para pagar os tais dos coiotes para conseguir documentos falsos, passaportes falsos e tentar sair da Grécia para ir para a Alemanha, Suécia, Inglaterra, outros países da Europa. E eles tentavam isso, mas quase nunca conseguiam. Assim, era o caso assim, tinha gente que já tinha tentado sair do país 3, 4 vezes.
era tipo, sei lá, tirar a carteira de motorista aqui no Brasil, sabe? Lá para terceira, quinta vez que você passa e olha lá. E aí tem gente que consegue de primeira? Tem. Mas é raro, assim. Então, por que esse pessoal tentava, assim? Porque eles ficavam naquela situação precária na Grécia de não poder trabalhar, e aí eu acho que alimentava aquele sonho, sabe? De que indo para um desses outros países a situação seria mais fácil. E assim, realmente eu imagino que para um imigrante ou para um refugiado na Alemanha a situação é bem diferente de um refugiado na Grécia, porque a Grécia recebe muita gente. E sem contar que não tem economia bem estabelecida, como na Alemanha, por exemplo. Então, eu acho que é muito comum para um refugiado se deslocar mais de uma vez em busca de melhores condições, já que ele já largou tudo mesmo, né? Eu via isso até no Brasil, para falar a verdade. Eu conheci muitos venezuelanos que vieram para cá porque simplesmente foi o primeiro lugar que conseguiram vir. Mas eles tentavam ir para outros países da América Latina depois, ou então até mesmo ir para a Europa, os que tivessem condição melhor. E a gente tem que ter em mente que às vezes essas pessoas conseguiram fugir da guerra ou até mesmo da fome, ou da pobreza extrema, né? Mas elas não conseguiram escapar das condições precárias. Essa que é a questão. E na Grécia tinha uns casos que mexiam muito comigo também, que eram de famílias serem separadas nessa mudança. Tinha um caso de crianças assim de 12 anos de idade, ou então menos até, que ia parar num país sozinha e o resto da família ia parar em outro país. Umas coisas bem bizarras, assim. Bom, em Malacca, as aulas também tinham aquele desafio de controlar as crianças, né, com uma dificuldade a mais, porque lá a gente tinha menos voluntários. E de vez em quando a gente tinha auxílio de uma tradutora de Farsi lá, que era refugiada também no Afeganistão, mas não era sempre que a gente tinha ajuda dela. A escola não era uma escola propriamente dita, ela era um container, né, como eu falei, e então ela tinha uma sala de aula só. E aí cada turma era num horário diferente e era mais cansativo porque a gente dava aula para todas as turmas. E claro que a gente se revezava também nisso, cada turma um voluntário pegava, mas a gente ficava dentro da sala de aula o tempo todo. E lá a gente não tinha uma estrutura de sala de aula com carteiras, quadro e etc. Assim. A gente tinha um carpete, todo mundo sentava no chão nesse carpete em círculo. E eu fiquei em Malacasa até o Natal. Essa mesma ONG ela tinha uma outra escola, um outro campo de refugiados, que era o campo de Termópolis. E eles combinaram de eu ir para lá no Natal, passar o Natal e Réveillon lá e depois voltar para Malacasa. Esse combinado era mais para eu não ficar sozinha nessas datas, porque em Malacasa a gente só tinha 3 voluntários contando comigo. Teve um momento lá que foi 4, mas perto do Natal a gente era 3. E as outras 2 iam viajar para ver as famílias delas. E assim, não tinha a menor possibilidade de alguém dar aula sozinha na casa, mesmo, sério, gente. Porque ali tinha que ter pelo menos uma pessoa para segurar a porta e a outra para dar aula, porque as crianças, assim, às vezes não estavam na hora da aula dela, elas tentavam entrar, ficavam tentando entrar, invadir a sala. E, por incrível que pareça, acho que elas amavam a escola, sabe? Amavam a Rede Caravan e tal. E aí isso deixava a gente feliz, mas preocupada também, porque era difícil dar aula com essas condições, com essas invasões. Mas quando eu estava de ida para outra cidade, de Termópolis, eu confesso que eu fiquei até um pouco ansiosa, porque eu ia passar Natal e Réveillon com uma galera de voluntários que eu não conhecia, que eu não tinha intimidade, que eles já estavam turmados entre eles, e novamente todos da Europa também. E a casa dos voluntários lá não ficava na mesma cidade do campo de refugiados, ela ficava em Kamenovona, que é uma cidade muito bonita, até muito turística na Grécia, só que no verão, e a gente estava no inverno. E é engraçado isso porque tanto no Líbano quanto na Grécia eu tive a oportunidade de passar o Natal, mas como eu estava cercado, naquele meio cercado principalmente por muçulmanos, que era a comunidade de refugiados, não parecia que era Natal, porque o Natal
assim, tá para os muçulmanos, assim como, sei lá, o Ramadã tá para os cristãos. Então, vocês já ouviram falar do Ramadã? Às vezes a gente até já ouviu falar, mas a gente não sabe exatamente o que que é, a data que é, o que que se faz no Ramadã, o significado da Se data. você puder dar um overview rapidinho pra gente, só para ilustrar um pouquinho. Do que é o Ramadã? Sim, Mas eu também não sei o que é direito. Eu sei que eles têm essa data, entendeu? ok. Mas eu não cheguei a passar o Ramadão com eles, não. É uma data que eles ficam jejuando, né? Jejuam, Tem um período de jejum, sim. Isso, o que eu sei é isso, é uma data que eles ficam jejuando, mas eu não sei te falar qual que é o significado da data, pra te falar a verdade. Entendeu? E aí, o que eu tô querendo dizer é isso, que o Natal, para eles, é como o Ramadã pra gente, assim, é uma coisa que não se sabe exatamente o que é. Mas o meu Natal foi surpreendentemente bom na Grécia, porque, diferente do que eu esperava, eu consegui fazer amizades rápidas lá na casa, fui super bem acolhida. E a gente teve um jantar só para nós, para os voluntários, assim. E lá eram mais voluntários, era 8, acho que 8. A gente fez um jogo de amigo oculto no Natal, aquele que você compra o presente sem saber para quem vai dar o presente, aí vai jogando dado, passa o presente para esquerda, depois passa para direita. Enfim, foi uma coisa divertida, eu nunca tinha jogado, então para mim foi divertido. E no Réveillon também a gente fez a nossa festa, né? Tinha um jogo lá da torre que você vai tirando os pauzinhos e a torre não pode cair. E é isso, estava muito frio lá, estava nevando. Bom, sobre o campo de refugiados de Termópolis, eu posso falar assim, que a situação lá já era bem melhor que o campo de Malacasa. Porque, primeiro, que lá não era containers e barracas, assim, eram prédios. Por mais que eram prédios também mais precários, mais feios, em condições assim, não muito boas, mas eram prédios e eles tinham um sistema de aquecimento bom. Eu lembro que, às vezes, que a gente entrou no prédio das moradias, deu para sentir isso, sabe? E a escola não tinha aquecedor, assim, mas ela era maior, ela era bem maior do que a de Malacasa. E, como eu tinha dito, o plano era ficar em Termópolis só até o final do ano, no Réveillon, e depois voltar para Malacasa e reabrir a escola com a Mary, que era a coordenadora lá. Só que eu voltei e acabou que a gente reabriu a escola por um dia só em Malacasa, porque com a virada do ano assumiu um governo novo na Grécia, um governo conservador, com um discurso totalmente anti-migratório, e aí eles começaram a fechar o cerco com tudo relacionado a refugiados, inclusive prejudicando as organizações que ajudavam essa comunidade. Essa questão é que lá, na verdade, as ONGs precisavam de um registro para atuar. E o registro da Rap Caravan estava em processamento, não estava concluído ainda. Mas isso era o normal, porque a situação da maioria das ONGs em Malacasa, pelo menos, era a mesma situação. Era um processo longo esse tal desse registro, assim. Então, a gente chegou até a ir a Atenas, sabe, tentando ver a situação, ver se tinha como regularizar. E simplesmente a resposta que a gente teve era que tinha uma pessoa no país inteiro para analisar e liberar mais de 200 ONGs. E aí, esse ocorrido me frustrou bastante, assim, frustrou, nossa, palavra difícil, frustrou a Mary também, que era a coordenadora, né, e principalmente as crianças e a comunidade que vivia ali em Malacasa. E como assim, a escola estava lá, pronta, com todos os recursos para funcionar e não podia funcionar. Então, preciso de ver, assim, quando a gente voltou para limpar a escola e para fechar, porque as crianças acharam que a gente tinha voltado para reabrir a escola de vez, né? E não, a gente tinha voltado só para fechar e para falar que a gente não sabia quando que a gente ia reabrir. Então foi meio triste, assim, sabe? E a gente não podia abrir mesmo, assim. A gente era praticamente ameaçado. Porque, para mim, por exemplo, que não sou uma cidadã europeia, eu tinha mesmo até o risco de deportação com isso. E aí isso aconteceu, aí acabou que eu voltei para Termópolis, fiquei esse final do período em Termópolis até o final de janeiro. E até então
Até quando eu fiquei lá, eles não tinham conseguido reabrir a escola de Malacasa ainda. Depois, quando eu voltei para o Brasil, acho que uma semana depois que eu estava no Brasil, uma das coordenadoras tinha me dado a notícia que eles tinham conseguido reabrir, mas assim, ficou mais de um mês fechado. E aí, assim, quando eu voltei para Termópolis, por um lado foi bom, porque eu pude rever aquela galera que eu gostei muito, né, e que eu me aproximei em poucos dias. E foi um outro tipo de experiência também. Em Termópolis, a comunidade já era majoritariamente de sírios. E aí eu pude esbanjar o meu rico vocabulário de meia dúzia de palavras em árabe. E assim, que era o que eu tinha aprendido no Líbano. Em Malacasa, a maioria falava farsi, porque eles eram do Afeganistão, a maioria. E o clima familiar de Termópolis também era bem mais tranquilo do que o de Malacasa. É como se fosse uma grande família, assim, vivendo naquele campo. Eu acho que o fato de não ser misturado, de serem apenas sírios, fazia muita diferença. E a situação deles era melhor, não só pela moradia, mas porque ali também já era uma comunidade que todos tinham conseguido registro. E não tinha tanto caso de gente tentando sair o tempo todo do país com passaporte falso, igual tinha em Malacasa, sabe? Até as crianças pareciam mais tranquilas, pareciam mais adaptadas à rotina. E é engraçado que tinha uma série de musiquinhas que a gente cantava com eles que eu tinha aprendido em Malacasa e que não valeu de nada nesse ponto, porque em Termópolis as musiquinhas eram todas diferentes, todas. É isso, aí eu fiquei até o final de janeiro, passei então Natal, Réveillon, meu nível, meu aniversário também, foi bem divertido. Mostrar um pouquinho as fotos da Grécia. Pode passar aí o slide, por favor. Você é turistando, né? Só pode passar. Era só para esbanjar que eu estava turistando. E você ia no campo. Ai, peraí, perdi a tela. Aí essa foto é bem dentro do campus de... Essas de cima são em Malacasa mesmo. Tem uma visão bonita no campo, tá vendo? A de baixo também, só a de baixo da esquerda, que é em Termópolis, dentro da sala de aula em Termópolis, que é a que eu falei, a escola que eu falei que era maior até. Essa do lado direito aí de baixo é o campo de Malacasa. Aí dá para ver que são os containers, tá vendo? E essa é a parte mais arrumadinha do campo, na verdade. E negócio de foto também, a gente não tinha toda a liberdade para ficar tirando foto, não, sabe? Dentro do campo não podia, assim, teoricamente, das crianças só. Podia tirar com autorização dos pais, né? Dá para entender por quê, assim. Esse dia aí, por exemplo, que eu tirei a foto com as crianças na parte do sim, era um trabalho da escola que a gente estava fazendo, a gente teve que pedir autorização para os pais antes. Pode passar. Não sei se tem mais fotos. Não, aí é só a lista do Aprendiz. Bom, de todas essas experiências, eu vou compartilhar com vocês, então, alguns resultados que elas tiveram para mim com essa lista aí do Aprendi Que. Eu tentei fazer uma listinha bem resumida mesmo para compartilhar assim, algumas reflexões que eu tive. Assim. Aprendi que comunicação vai muito além do idioma, a língua é só uma das formas de se comunicar. Aprendi que abrir mão do conforto é maravilhoso para nos ensinar a valorizar o nosso conforto. E quanto mais eu fizer isso, de sair da minha bolha de conforto, mais eu me sentirei confortável em várias situações. Aprendi que não adianta ficar igual um louco tentando aprender um tanto de idiomas se ainda não aprendemos a linguagem mais poderosa, que é a linguagem da empatia. Aprendi a perder o medo de cozinhar para muita gente, mas não necessariamente aprendi a cozinhar. Aprendi que há muitas coisas que estão ao nosso alcance de mudar e outras não, e para as coisas que estão ao nosso alcance, não é o Mastercard que paga, é a coragem. Aprendi que para as coisas que não estão ao nosso alcance de mudar, nos resta as opções de manter a serenidade na alma ou de se indignar e resmungar na cabeça de alguém, mas na maior parte das vezes essa segunda opção é infrutífera. Aprendi que refugiado e imigrante não é outra espécie de homo sapiens, é gente como a gente, e portanto só estão atrás de melhores oportunidades na vida, ou de uma oportunidade na vida, no caso de quem sai de um país em conflito.
é isso. Passa um slide aí. Eu acho que eu coloquei alguns links no final também. Coloquei. Esses links aí são os links das instituições que eu trabalhei. Inclusive da Indigo, que eu falei que é a ONG das ONGs lá. Esse último link, chamado Oração, é uma coisa assim que me fazia lembrar que eu estava no Oriente Médio quando eu estava no Líbano. É muito bonito, assim. Se vocês quiserem estudar depois, pode colocar só também chamada Oração Líbano no YouTube. Se você me permitir, eu vou compartilhar no chat os links. Eu vou tirar as ilustrações que eu vou compartilhar no chat com o pessoal. Ótimo, beleza. Bom, é isso. Eu quero abrir se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu queria só fazer um comentário também, antes de finalizar. Eu tenho alguns relatos, né, que até falei com a Erika, assim, que eu tô muito afim de publicar. Ainda não sei quando vou publicar, mas eles já estão bem prontos já. E aí é isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu não sei se eu consigo publicar com a ajuda do Gemalco depois, a gente conversa e se vai vendo. É uns relatos tipo num formato de diário mesmo, mas ainda tem muita coisa para ser lapidada neles, para ser melhorada. Bom, é isso, gente. Bacana. Amanda, seu relato é muito emocionante. Nossa, assim, eu como já, obviamente, em um contexto muito diferente, já fui imigrante, mas, obviamente, né, em outro contexto, mas a gente consegue, né, visualizar, se colocar no lugar do outro, entender a situação do outro, né? E é como você falou, a linguagem da empatia é algo assim fundamental. Eu acho que a forma de comunicação mais importante hoje em dia é a questão da empatia, né? É o seguinte, a gente tem pessoas inscritas para perguntas, e o Gustavo, ele até colocou uma pergunta aqui no chat. Gustavo, você quer fazer a sua pergunta você mesmo para ela? Vou lá. Amanda. Olá, Gustavo. Tudo bem? Olha, Tudo bem. Fiquei sensível, né? Então, desculpa. Eu acho que essa questão da pandemia e o afastamento da família e as dificuldades dá um pouco mais de sensibilidade. E quando a gente escuta um relato como o que acabou de fazer você, nossa, você faz muitas perguntas, né? E eu lembro também meu processo de chegar aqui no Brasil, mesmo que não sou um migrante deslocado forçado, senão que eu cheguei aqui por uma decisão própria. Não deixo de ser um migrante e passar por muitas coisas que outros passam, né? Então, eu queria fazer duas perguntas bem mais pessoais para você, né? As experiências são maravilhosas, mas eu queria entender como você fez o processo de administração dessa emoção, essa questão psicológica, de estar perto de uma realidade tão dolorosa, com tanta injustiça. Como conseguiu administrar isso, né? Desde o ponto de vista de Amanda? Nossa, é difícil responder. Assim, eu sou a vida inteira eu fui uma manteiga derretida, assim, sempre chorei muito fácil, sabe? Mas sempre segurei muito para não chorar na frente dos outros, porque, sei lá, porque eu não gosto, né? Comecei a chorar, acabou. Só choro, não faço mais nada. Então, eu acho que enquanto eu estava lá, eu tentava viver como se fosse... Assim, enquanto eu estava ali na sala de aula, sabe? Eu não parava para pensar muito. Simplesmente as coisas iam acontecendo e eu ia abstraindo. No final do dia, às vezes eu chegava e desabava, sabe? Mas, assim, durante o dia, eu tentava segurar a onda. Mas porque eu sei como que eu sou com essas coisas, sabe? Se eu começar a chorar, acabou. Eu não faço mais nada, assim. No momento, acabou o dia, assim. E não tem como não mexer com você. Não tem como não mexer, sabe? Eu fazer reflexões o tempo todo sobre a minha vida, assim. Sobre as coisas que eu valorizo, né? Eu pensava assim, eu tenho que valorizar isso mesmo, sabe? Porque a vida passa rápido, assim. E aí, quando a gente tá naquela situação, que a gente vê assim, eu tô um pouco desconfortável aqui porque eu tô longe da minha família, porque eu tô longe das pessoas que eu conheço. Mas e essas pessoas que estão aqui sempre, entendeu? Porque eu tô aqui por
3, 4 meses para fazer essa experiência de voluntário. E essas pessoas que estão aqui, assim, desde não sabe-se quanto tempo nessa situação, longe de tudo que é querido por elas e que não tem nem expectativa de voltar, entende? Especialmente criança, assim, né? Que nem teve a estabilidade emocional, né? Nem chegou no momento de ter uma estabilidade emocional e ter que passar por isso. Não, e imagino também que você, em algum ponto, começa a desenvolver uma ligação emocional com eles, e no momento tem que voltar, ou terminar a intervenção, depois de 3, 4 meses, deve ser outro momento, nossa, difícil tanto para você como para as pessoas que estão deixando, né? Porque elas se sentem outra vez abandonadas. Sim, é muito triste a despedida dele. E uma pergunta também pessoal, nessa visão de tanto dor, tantas situações de carência, injustiça, violência de todo tipo, no sentido mais amplo, né? Não só física, sino também psicológica. Um pouco você respondeu, conseguiu desenvolver maior empatia, mas em algum momento não gera assim, não falar de ódio, mas a frustração não se volta. Uma quê? Revolta? É uma revolta contra tudo o que acontece, sabe? Com as políticas, os governos, quem toma decisões. A gente tem vontade de chutar a primeira pessoa que chega, né? Eu acho que um túmulo de coisas que está dentro de nossa cabeça, e nesse sentido, vocês tinham, ou têm, ou precisam de um apoio psicológico também? Uhum. Bom, essa questão da revolta é uma coisa assim que ainda hoje eu batalho muito para controlar, sabe? Porque mexe muito comigo mesmo. Especialmente depois que você vai lá, que você vivencia, que você vê o que as pessoas estão passando, e aí você volta e escuta um tipo de discurso assim, que os imigrantes estão aqui roubando nossos empregos e tal. E pensando na situação política, né, não só do Brasil, de vários lugares do mundo, assim, também, a forma como que se lida com isso, sabe? Que, né, a pessoa está indo lá, tentando sobreviver, assim, buscar alguma condição mínima de vida, e você falar, assim, que não, vamos fechar a porta, ou então, não, tem gente demais aqui, ou, sabe, não tem como não sentir revolta. É uma coisa que eu ainda tenho batalhado, não vou te falar assim que é uma coisa que eu sei lidar muito bem ainda. Eu até, o que eu tento fazer é, quando eu tô com isso muito grande dentro de mim, eu tento ficar mais calada e eu falo, eu boto no papel depois, sabe? Eu gosto muito de escrever e aí eu deixo para colocar no papel e organizar melhor as ideias, mas eu não sei lidar muito bem com isso ainda. Eu acho que esse é um desafio que todos nós temos, de virar essa revolta em uma coisa construtiva e não destrutiva, tanto destrutiva para nós e destrutiva para o que nos rodeia, né? Porque essa frustração é uma coisa muito negativa. A gente tem que canalizar para que seja uma coisa construtiva. Gustavo, obrigado pela pergunta. Amanda, a gente tem aqui, o pessoal está muito emocionado aqui no chat, né? Muito lindo as fotos, aprendizados, mergulho total na cultura. A Maíra também ficou muito emocionada, muita apresentação, parabéns. Mamãe Vera já está escrita com comentários, daqui a pouco eu vou te chamar. A Chamara, Amanda, vou parabenizar você, quanta sensibilidade, seu coração é gigante, você ganhou minha admiração. Com pessoas como você, que os migrantes trocamos tristezas por esperança e fé. Muito obrigada. E, pessoal, tá aí o link no chat também para a lista de presença, em uma pesquisa rápida, não deixe de ir lá, colocar o seu nome para a gente poder saber quem veio, obviamente, e fazer uma avaliação rapidinho lá também do... Mas vamos continuar. Eric, eu estou inscrito na sua frente, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais prática, mais rápida, já que a sua tende a ser um pouco maior. Então, vamos lá. Não, desculpa, a minha você pode passar a minha vez para a dona Vera, aí eu vou ficando com beleza, tá bom? Eu vou trocar você com ela aqui, então, beleza. Amanda, olha, de arrepiar o seu relato, já falei isso, obviamente, muito bacana. Eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta de questão mais prática. Como é que era, tanto no Líbano quanto na Grécia, a infraestrutura para o voluntário? Eu falo de questão assim, prática mesmo, de chuveiro, banheiro, cama, quarto,
né? Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta é, você mencionou questões como o machismo, né? E a perseguição política na troca de governo ali na Grécia, onde houve essa perseguição ao trabalho voluntário de vocês. Em algum momento você temeu pela sua vida, pela sua integridade física, e como você lidou com isso? Boa pergunta. Bom, a primeira pergunta em relação à estrutura para voluntários é uma coisa que até eu escutei alguns voluntários falando, não é justo, porque a gente estava num lugar bom, sabe? Tanto no Líbano quanto na Grécia. E a gente trabalhando lá com os refugiados e vendo aquela estrutura precária. Mas, assim, não era nada luxuoso, né? Na verdade, o que a maioria dessas organizações fazem, elas alugam uma casa e colocam todos os voluntários lá. Então, assim, é uma casa até boa, mas é muita gente morando junto. Então, não posso falar que é conforto, é como se fosse uma grande república, assim, com muita gente, né? E, por exemplo, o problema de água que eu citei no Líbano, que tinha no abrigo, tinha na nossa casa também. Porque era um problema do país, problema de água, de falta de energia, sabe? O que eu sentia muito em relação à estrutura, que eu senti muita diferença, assim, porque eu estou acostumada na minha zona de conforto, é a questão de limpeza e de higiene, mas eu acho que é mais uma questão cultural, que nós brasileiros, a gente tem muito essa questão de que tem que limpar tacando água, entendeu? Então isso eu acho que foi uma das coisas que eu mais senti, e o fato de estar com muita gente também, porque eu gosto muito de ter um espacinho, assim, né, principalmente nos dias que sentia mais pesado, que às vezes queria ter só um espacinho para chorar sozinha, assim, para ficar sozinha. E não tinha esse espaço. Mas não era desconfortável, era só bastante gente, era 4 pessoas no mesmo quarto. Isso no Líbano, tá? Que era mais voluntários. Na Grécia, o trabalho era mais pesado, porque nós éramos um número menor, né? Pelo menos na primeira cidade, na segunda não. Mas, por outro lado, a casa também ficava sendo mais confortável, porque eram 4 ou 3 voluntários só. Eu tinha, na maioria das vezes, eu fiquei num quarto só para mim. Então, essa é a estrutura dos voluntários. A outra pergunta que você fez foi em relação a temer, né, seja pela sua vida ou seja pela sua segurança. integridade física, segurança, exato. Olha, eu não senti muito medo, não. Assim, na verdade, no Líbano, até no início, quando eu fui, as pessoas, o pessoal que eu trabalhava falava assim, aqui é perigoso, você tem que tomar cuidado. Então, assim, talvez pela violência do próprio país, mas não é nada muito diferente do Brasil. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É aquela violência que a gente conhece, né? Que o risco de ser assaltado. Aquela violência que a gente vê no Datena normalmente. Né? É isso. Exatamente. E na Grécia, mesmo quando teve essa questão em relação à escola, eu não sei porquê, assim, mas eu não fiquei com medo, assim. O que eu pensava era o seguinte, eu não vou me arriscar também em ficar lá e abrir escola na marra. Eu até falei isso com a coordenadora, porque eu acho que isso poderia prejudicar muito a própria organização, a própria ONG, entendeu? Então, eu acho que eu temia nesse sentido de vou tentar fazer alguma coisa aqui para ajudar e vou acabar atrapalhando. Mas eu não senti essa insegurança, não. Assim, quem falou com a gente, quem foi lá mais vezes na escola e falou, olha, fecha a escola, porque a gente ficou ainda alguns dias tentando abrir meio que na marra, sabe? E quem normalmente ia lá e falava, gente, fecha a escola, não fica aí, eram pessoas de ONGs vizinhas, não era a fiscalização, entendeu? Não era a própria fiscalização. Entendi. Então, eu não senti essa insegurança, não, para te falar a verdade. Ok, obrigado. Vera Lúcia. Oi, Amanda, eu estou assim, absolutamente emocionada com o seu relato. E também eu refleti um pouco aqui do tanto que a pedagogia seria importante para vocês que vão trabalhar dando aula, porque a gente tem as didáticas, as metodologias, a psicologia, né? Então, eu acho que seria
interessantíssimo para vocês, trabalhando nessa área de educação, ter um pouco dessa formação da pedagogia, porque você consegue lidar com diferenças individuais e também com o grau de aprendizado de cada menino. Então, o que você fez foi uma coisa assim fantástica, porque para a gente que é da pedagogia, que está acostumada a lidar com crianças, principalmente, e pré-adolescentes, o que a gente aprende de psicologia, de didática, de metodologia, ajuda demais. Agora, você enfrentar isso não foi fácil, não. Francamente, eu estou encantada com o seu trabalho, meus parabéns, e espero que você tenha muito sucesso em tudo que você vai fazer, porque o seu trabalho foi admirável. Fiquei muito feliz em te ouvir e eu me senti no seu lugar dentro da sala de aula. Meus parabéns. Obrigada, Vera. Obrigada mesmo. Nossa, essa parte da pedagogia é mesmo. É uma parte que, quando eu fui para lá, eu pensei, eu tinha que saber mais sobre essas coisas, sabe? E quando você está lá na hora, né, para falar, vou aprender agora. É complicado. É difícil, era muito difícil, sim. Eu acho que seria uma formação que, para quem vai trabalhar nesse tipo de trabalho, é muito importante, porque você vai entrar com coisas da pedagogia, assim como psicologia infantil, metodologia de ensino, didática de matemática, do que for, recreação, quer dizer, você vai com um cabedal assim, bem mais tranquilo. Seria interessante que houvesse até esse tipo de preparação hoje em dia, porque há um número enorme de refugiados, né? Eu acho que seria interessante uma participação também da pedagogia. Sim. Tinha muitos voluntários que tinham essa formação ou que já tinham trabalhado dando aula antes. Eu acho que até mais do que a metade, sabe? Mas, assim, para mim, por exemplo, que não tinha essa formação e não tinha essa experiência, era um medo que eu tinha muito, assim, de não conseguir dar aula, de não conseguir chamar a atenção dos meninos. Então, eu me esforçava muito, muito mesmo. Eu acho que por exemplo, a própria menina voluntária que estava comigo em algumas aulas, aí, que era da Inglaterra, ela tinha já a experiência de dar aula e tinha, acho que, formação na área também. Eu via que o que ela fazia ali, com facilidade, preparando em 10 minutos, é uma coisa que eu passava o final de semana preparando, entendeu? Escutando. Então, por isso que eu acho que um dos momentos que mais me emocionou foi realmente quando eu via que eu conseguia, sabe, chamar a atenção dos meninos, que isso não foi na primeira aula, nem na segunda, nem na terceira, assim. Quando eu consegui fazer eles cantar a música junto comigo, dançar, e o dia que eu saí da sala, que eles me chamavam, gritavam meu nome de longe, Titia Amanda, Titia Amanda, eles me chamavam junto com o nome, Titia Amanda, Titia Monday, Titia Money. Acho que esses momentos eram os mais emocionantes para mim, sabe? E eu tenho certeza de que você conseguiu perceber o tamanho da importância do professor na vida das crianças. Com certeza. Porque mesmo crianças de um lugar totalmente diferente, com uma língua diferente, você consegue estabelecer uma empatia e os meninos, eles são loucos com os professores. Sim. Né? Eu acho isso assim, um fundo importantíssimo. Importantíssimo que você consiga estabelecer esse tipo de relação, não no nível de quem ensina e de quem aprende, no nível da afetividade também. Achei muito legal. Parabéns. Obrigada mesmo. Obrigado, Vera, pela participação. Eric, a palavra é sua, meu querido. Bom, então vamos lá, então. Né? Primeiro, Amanda, parabéns. Todo mundo aqui dando parabéns, e eu também quero te dar parabéns. Seu relato é realmente muito emocionante e muito rico, né? Em lugares diferentes, experiência com grupos de migrantes diferentes. Então, acho que isso é muito interessante. Acabou de entrar aqui Maite Bertolo. Maite, bem-vinda. Bem-vinda, Maite, olá. Tá com áudio? Você consegue... Não, saiu. Saiu. O que acontece? São duas perguntas. Uma é mais curtinha e a outra eu vou tentar elaborar, assim, para tentar ser mais objetivo. A primeira, Amanda, já pegando um gancho no que a Vera falou,
e no que você também já comentou, eu gostaria de saber se você ainda tem contato com essas crianças ou com os pais dessas crianças, se alguém ainda te procura, se você tem alguém no Zap, se você tem alguém no seu e-mail, se você recebe mensagem de alguém, se você ainda se emociona, porque nós que somos professores, a gente é tão apegado aos nossos alunos, não é verdade? Os alunos também se apegam a gente, então eu acho que, e é muito gostoso, né? E a gente sempre é muito alimentado por esses relatos também dos alunos, do que a gente deixa para eles, do que eles deixam para a gente, enfim. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela tem a ver mais com o contexto grego, que você comentou. Essa semana, junto com o Fred, que está aqui, nós entregamos uma resenha de um livro que se chama Língua de Acolhimento, Experiências no Brasil e no Mundo. Nesse livro, que eu vou disponibilizar aqui, vou colocar aqui para vocês, ele tem um artigo que conta um pouco da experiência dessa pedagogia do português língua de acolhimento, que no caso não é o português, mas dentro da língua de acolhimento, no contexto grego, e as professoras, elas comentam sobre as estratégias do governo grego, né, para trabalhar a pedagogia dentro dessas escolas, e mais especificamente no contexto onde você estava, ou seja, nos campos, né, como você falou, dentro dos containers, nas escolas, como você comentou, e etc. Então, elas comentam num artigo que se chama A Cocriação de Espaços Seguros e Coloridos através do aprendizado informal para crianças refugiadas. Nesse artigo, as autoras vão comentando sobre o tratamento que o governo grego dá, e especificamente elas citam uma ação que se chamou Ação 19, não vou falar sobre ela, mas ela fala sobre a Ação 19, que foi uma das ações realizadas durante um ano com crianças gregas nesses campos de refugiados. O que acontece? Na primeira etapa desse projeto, ela comenta que as estratégias foram frutíferas, foram boas, mas que a Grécia, por se tratar de um país, vamos dizer, que era um caminho para os refugiados, ou seja, os refugiados saíam do Oriente Médio, passavam pela Grécia, mas eles não tinham destino final, eles não queriam ficar naquele contexto grego. A intenção deles era chegarem a outros países da União Europeia. Bom, nessa primeira etapa, as autoras comentam das dificuldades de implementar políticas ou atividades pedagógicas que contemplassem uma questão um pouco mais universal, ou pelo menos uma questão mais europeia, que não ficasse apenas no estudo do grego ou das questões da cultura grega. E aí, numa outra etapa do projeto, eles começam a trabalhar com a literatura universal. E elas argumentam o uso dessa literatura universal, e aqui o caso que elas citam, que é a contação de história e criações de histórias com essas crianças a partir de histórias universais, como é o caso do Aladim, né? Então, ela pega o caso de Aladim, que é uma história universal, e a partir de Aladim, eles passaram a criar atividades que fossem universais, de forma a contemplar atividades para outras crianças que estavam ali, não apenas características do universo grego. Outros também, como João Pé de Feijão, que é também uma literatura universal, e outras que elas foram criando. Então, a gente que trabalha com português como língua de acolhimento, ou com língua de acolhimento, a gente sabe desse potencial, desses contos universais, para trabalhar nesses contextos que a gente tem vários migrantes de vários lados ao mesmo tempo, e nesse caso grego específico, que queriam estar em outras áreas, e não necessariamente a Grécia como ponto final. Tudo isso para te perguntar o seguinte: lá, na sua experiência na Grécia, vocês também trabalharam ou desenvolviam atividades desse âmbito mais universal, ou era mais dentro do campo do universo grego, da cultura grega e do inglês envolvido? Se trabalhava outros idiomas, como o alemão, por exemplo, ou o francês, eram desenvolvidas atividades que envolviam esses contos universais, como, por exemplo, o conto do Aladim para se criar um tapete mágico, ou
o pé de feijão, João Pé de Feijão, para se trabalhar outras questões universais? Essas são as minhas perguntas. Não sei se ficou claro, talvez eu tenha embolado muito, porque eu falo demais, mas, enfim, eu acho que essa é a minha pergunta. Não, ficou claro, sim. Vou responder primeiro a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta é se eu tenho contato, né, com pessoas de lá. Eu tenho, bom, do Líbano, eu tenho contato com professores sírios e com voluntários. As crianças que eu trabalhei no Líbano, como eram crianças muito pequenas, nenhuma eu desenvolvi esse contato de WhatsApp, não, sabe? Aí eu tenho contato também de uma das mulheres que fazia aula de fitness comigo, a gente troca mensagem de vez em quando. Mas do Líbano é mais, acho que do Líbano o que eu mais tenho contato hoje é um dos rapazes que até apareceu na foto de blusa azul, o Moya, que era professor, ele era sírio, e ele era um excelente professor, assim, chamava muita atenção inclusive da aula de árabe também, se alguém se interessar. Ele é o que eu mais mando mensagem hoje em dia. Ele e a Aifa, que é a professora que trabalhava comigo dentro de sala. Da Grécia, eu tenho contato de uma menina que me emocionou bastante lá, a Mursal. Ela era uma aluna, mas já era mais velha, acho que ela tem 17, 18 anos. Do Afeganistão, tenho contato dela e da irmã dela, sabe? E ela é uma menina, assim, muito inteligente, sabe? Tava lá vivendo todas aquelas dificuldades, ela estava escrevendo o livro, a gente estava tentando, inclusive, ajudar ela a publicar. E, assim, escrevendo em inglês, o que para ela era muito difícil, sabe? E a gente tentando ajudar ela com a revisão, com essas coisas. Uma menina muito sonhadora. Ela é tipo a Malala, você sabe a história da Malala? Assim, você vê a Malala falando, ela me lembrava muito a Malala. Eu acho que da Grécia, a que mais tem contato é ela, mas também os voluntários que eu trabalhei e a Zahra, que ajudava a gente na tradução lá também do Farsi. E aí esses contatos eu tento ficar alimentando, né, que eu acho muito importante manter, assim. A gente escreve mensagem de vez em quando, não são contatos, para te falar a verdade, que a gente fica se ligando e se falando, entendeu? Mas a gente troca mensagens, troca e-mail, esse tipo de coisa. Sobre a sua pergunta, a segunda pergunta, é até muito interessante você me perguntar isso, porque eu acho que, até por esse motivo, essas ONGs têm um trabalho muito importante nesses campos de refugiados, porque tanto a ONG que eu fiquei na Grécia quanto a que eu fiquei em Líbano, não eram ONGs locais, né? A do Líbano é uma ONG que era da Bélgica e a que eu fiquei na Grécia, eu não falei, mas era uma que era da Holanda. Então, por não ser uma ONG do local, o trabalho, as aulas que a gente dava lá eram todas em inglês, inclusive a matemática e as ciências, as artes eram aulas em inglês. Tinha uma outra ONG, até do lado da nossa, que dava aula de grego, que era uma ONG lá da Grécia mesmo, até esqueci o nome dessa outra. Mas o trabalho dessa ONG que eu estava era um trabalho que eu acho que era todo mais universal, entendeu? Porque não tinha ninguém na coordenadoria da ONG que era grego. Nem tinha gente que falava grego, pelo menos não no campo de Malacasa. Então, eu acho que isso ajudava muitos meninos. E uma coisa interessante também, que essas ONGs, escolas, elas são, para algumas crianças, elas são uma escola complemento, né, especialmente para as crianças que ainda acabaram de chegar, então para as crianças que não têm registro, que não conseguem se matricular nas escolas normais, elas são uma escola tradicional, mas para as crianças que já estão lá, que já têm um registro, normalmente elas estão matriculadas numa escola grega e iam na nossa escola como uma atividade complemento, entendeu? Então, assim, não é que elas ficavam sem a aula de grego, da cultura do lugar ali, mas ela tinha a nossa ONG para ter aula de inglês, de matemática em inglês, de artes ou ciências em inglês. No Líbano ainda tinha uma situação assim, as crianças chegavam no Líbano, independente da idade da criança, ela tinha que fazer uma prova para conseguir matricular numa escola pública do Líbano. Sabe? Era uma situação meio cruel, até para criança pequena tinha isso, assim.
Então, a nossa ONG ajudava para a criança passar nessa prova para conseguir entrar na escola tradicional de lá, entendeu? Mas sempre por serem ONGs, né, que eram de outro país e que tinham escola em mais de um lugares, tanto a SB Overseas tinha... A SB Overseas acho que tinha no Líbano, eu esqueci, tinha um outro país só. A Rap Caravan tem mais de um lugar. Então ela já tem esse trabalho que assim, é mais universal, digamos. Não exatamente essa atividade que você falou, assim, é de uma literatura universal, mas assim, aula de artes, por exemplo, que nas 2 ONGs eu tinha um pouco de aula de artes. Era bem livre, sabe? As próprias crianças às vezes surgiam com ideias, professor, a gente quer fazer um foguete, a gente quer fazer um livro, e a gente desenvolvia ideia com eles, era bem aberto. E a aula de matemática era... para mim era até mais fácil que inglês, às vezes, mas às vezes era difícil, porque matemática parece que é aquela coisa óbvia, 2 mais 2 é igual a 4, só que não. Você vai fazer uma operação de divisão. No Brasil, a gente faz assim, bota um número aqui, bota uma barra assim, o outro aqui, o outro embaixo. A outra menina que era voluntária, que era japonesa, ela já fazia isso inverso. Entendeu? Aí as crianças já faziam de uma forma completamente diferente. Já levava o número com o elevador não sei aonde, descia. E assim, aí você vê que a matemática não é tão preto no branco assim também. Cada cultura faz de um jeito. Isso era muito engraçado observar. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu demais, obrigado, valeu, sim, valeu. Valeu. A Lorena deixou um agradecimento aí, o Alexandre também, eles já tiveram que sair. Né? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que a Maite chegou aqui, não sei se ela conseguiu entrar, se ela está com áudio. Você nos ouve, Maite? Marcelo, eu até te agradeço por você ler o que está no chat, porque eu não estou conseguindo abrir ele. Não, fica tranquilo, eu estou monitorando aqui o chat. Né? Lembrando que, Eric, então vou te passar para você fazer as considerações finais, falar aí dos próximos encontros, né? E desde já, realmente, reiterando aqui o agradecimento a todo mundo que participou aí na plateia. Amanda, mais uma vez, obrigadíssimo. E a todos do Gemalco, mais uma vez, obrigado por me receber de volta no grupo, pela oportunidade de ser host aqui desse evento tão bacana, que enriqueceu tanto aí essa questão para a gente. Muito obrigado, Eric. Pode fazer as considerações finais. Uai, Marcelo, eu te agradeço demais, né, meu querido, por você estar aqui com a gente e tudo, mas eu acho que tem gente que tem mais perguntas. Eu tô achando até engraçado, tipo, a Andresa não perguntou nada, esquisito. Otávio não tem nada para perguntar, talvez tenha, falou que amo, talvez tenha coisa para perguntar, alguém tem mais? Gislene, tem alguma pergunta? Gustavo, uma boa, o pessoal tem que abrir a câmera aí pra gente fazer uma foto de todos. Não sei se eu consigo. Você consegue, Gustavo, fazer isso? Porque eu não sei se eu consigo pegar todo mundo aqui no layout. Otávio não tem pergunta? Eu consigo. Não. Olha o Fred de volta. Gigi, Fernanda. O Gigi aí. Acho que a gente pode trocar contatos também. A mais está com a internet aí. Eu não tenho contato. Trocar os e-mails de contatos. Podemos, sim, com certeza. Sim. É foto, Tem que falar 1, 2, 3, gente, pelo amor de Deus. Não, aí todo mundo consegue abrir a câmera? Glauci, não, Marte. Não, acho que a mais está sem internet, está no sítio, então ela está com a internet ruim. Maíra. Tá, vamos lá. Oi? Consigo abrir a câmera para tirar uma foto? Consigo. Aí estamos. Vamos. 1, 2. Mais uma. Ó, beleza. Tá. Olha, a Mayra chegou batendo no capitão dela. Gigi tá indo. Beijo, Gi. Muito obrigado. Beijo, Gi. Valeu. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Maíra. Gente, obrigado pelo convite. Adorei. Boa noite, gente. A lá, tenda da Uma honra participar com vocês. Beijos, meus queridos. Muito obrigada, viu? Foi uma experiência bem bacana. Tchau, tchau. Perguntar, não? Não, querido, fiquei muito emocionada com as palavras dela. Fiquei
né, refletindo sobre, né, existe direitos humanos, né, para que campo de refugiados? Fiquei com essa série de questões na minha cabeça e fiquei pensando, gente, eu estou na cozinha, tá? Aí fiquei pensando, né, nessas questões todas, né, deve ser muito triste, né, se conviver, né, ter contato com esse tipo de situação que a gente sabe que existe, né, mas acho que só quem tem o contato, quem está lá, né, que sente, né, igual o Gustavo também comentou isso. Então acho que deve ser uma experiência assim incrível mesmo, assim. O Eric uma vez me falou que dá muito sentido à vida a gente fazer diferença na vida das pessoas, sabe? E eu acho que é totalmente verdadeiro isso que ele falou, sabe? Acho que deve ser incrível você estar num lugar, né, onde quer que seja esse lugar, e você fazer um trabalho voluntário, né, que faça realmente diferença na vida de alguém. Assim, parabéns, viu? Parabéns mesmo, bem bacana. Obrigada. Legal, Lu, né? Legal. E é bacana gente, porque a Amanda... Você quer falar que fala para Bolsonaro? Eu fiquei do lado aqui, ó. Fiquei do ladinho dele aqui na hora da foto. Ó, saiu não? Lulinha saiu não? Acho que saiu. Eu coloquei ele bem, fiquei aqui bem do lado para ele poder sair, entendeu? Inclusive, a minha sugestão de tema que eu dei lá no formulário, né, da lista de presença foi... eu tenho curiosidade de saber como que está esse tratamento aí do acolhimento, né, dos imigrantes, dos refugiados na era Bolsonaro no Brasil, entendeu? O que mudou, como que está, o que pode ser feito, eu dei isso como sugestão aí para saber. Fantástico. A atual conjuntura, né? A atual conjuntura isso, né? Exatamente, né? Então, como que tá, o que pode ser feito, né? Tá, beleza. Nós vamos fazer o seguinte, então. No dia 20, tem uma menina que é a Paola, minha amiga, e a Paola pode começar a responder um pouquinho disso para você, tá? Aquele artigo que eu escrevi também, o último que saiu aí, que eu acho que eu compartilho com vocês, não sei, lá eu falo da relação da Lei 13.445 e essas políticas desse lixo, tá? Lá também eu falo um pouco disso lá. Mas dia 20 eu vou pedir a Paola, vocês todos estão convidados, já sabem e tal, mas para ela dar falar sobre isso. Eu acho que é muito importante o que você tá comentando, tá, meu bem? Obviamente, você, claro, será convidadíssima dia 20. Claro, e você também pode falar também, tá? Outro dia, viu? Nós vamos te falar sempre, com certeza. Tá? Realmente, porque a situação, ela é do que antes. Se antes já não era muito boa, depois da lei, mesmo que a lei 13.445, que é a lei de imigração em vigor, né, que entrou em 2017, em muitos casos fala que ela é uma lei avançada, vamos dizer assim, na prática o que se corresponde é o contrário, inclusive de um presidente que vai falar mal dos migrantes, ele é contra as mulheres, ele é contra todo mundo, então ele é contra os migrantes também, na verdade? Então, assim, há muito a se falar, há muito a se dizer realmente sobre isso. Eu vou pedir a Paola, no dia 20, para ela nos comentar melhor, porque a Paola é uma pessoa boa e ela pega pesado mesmo no negócio, então é legal, tá? Ótimo, muito bom. Ela já estava mesmo no dia 20, ela já está...